pela direção liderada por Luís Filipe Vieira. Que análise é que fazes a estes resultados, José Calado? Muito pouco. Primeiro perguntar se alguém vai pedir novamente a recontagem dos votos. Acho que isso é importante saber, nesta altura do campeonato é importante saber, porque há tanta confusão com a contagem de votos. Perguntar se alguém vai pedir recontagem de votos novamente. E depois dizer que são coisas normais nos clubes, o orçamento aprovado, pelo menos há algum sinal de estabilidade neste aspecto, pelo menos há algum sinal de estabilidade, já que a instabilidade tem sido tanta ao longo destas últimas semanas. O Benfica não ganhou o campeonato, teve uma época de desilusão, obviamente, e as baterias estão todas viradas para o assalto ao poder, e vale tudo, parece que está a valer tudo, e está-se a criar uma instabilidade tremenda no clube, e principalmente quando a estabilidade é interna, ainda é mais problemático, porque quando vem de fora, eu acho que o clube, quando está blindado, tudo passa. Agora, quando começa a haver estabilidade interna, ou há algumas pessoas que às vezes se intitulam benfiquistas, mas que tendem a criar essa instabilidade a uma equipa que vai precisar do máximo de estabilidade para começar uma nova época, que vai ser a primeira dos grandes também a começar a época, e as coisas, pelos vistos, não se avizinham fáceis. Acho que vamos ter, como nós costumamos dizer, um defeso complicado, e se isto continuar assim, e se realmente esta instabilidade continuar, o Benfica para o ano arrisca-se mais uma vez a passar o ano em branco. Não tenho a menor dúvida. Eu acho que o grande problema dos clubes não é quando os rivais atiram farpas, não é quando há confusão, entre aspas, com os rivais, ou quando há aquelas bocas que são atiradas e quando há estas trocas de palavras. Não é isso. Eu acho que o grande problema dos grandes clubes é quando essa instabilidade interna se instala e começam a implodir. E isso é que é mais complicado. Por isso, o Benfica não está a passar um momento fácil, a época também não foi fácil, e se continuar assim, Jorge Jesus vai ter uma vida muito difícil. Por isso, e depois aqui há uma outra questão, que é, fala-se muito dos reforços, fala-se muito dos jogadores que vêm, mas se houver esta capacidade que muita gente tem, de cada vez que as coisas correm mal, fazer com que um castelo de cartas que comece a desmoronar-se, e fazer com que o assalto ao poder se torne numa corrida épica que vale tudo, então vamos ter um Benfica que realmente não vai ter capacidade para estar contra os seus rivais, para estar forte e para superar todas as situações ou todos os problemas que lhe vão colocar. Neste momento é um Benfica dividido este? É completamente dividido. Eu acho que as coisas, obviamente todas as pessoas cometem erros. O Presidente sabe muito bem que quando as coisas não correm bem, as baterias estão sempre apontadas ao Presidente, porque obviamente é sempre ele que toma as decisões, sejam boas, sejam más. Agora, a questão para mim é uma questão de fundo que aborda a todos os benfiquistas. Todos nós sofremos com esta última época, mas eu acho que o clube neste momento precisa de estabilidade e ela não existe. E até por causa da última época, a Vitória, depois do orçamento ter sido chumbado na época passada, era mais previsível agora que também fosse chumbado. Na prática, houve mais votos no não do que no sim, e também estamos a falar de uma votação que não foi muito participada, não tem nada a ver com umas eleições, por exemplo. Por isso, o que é que se pode retirar aqui destes números para ti? A participação foi ao nível que aconteceu o ano passado. Isto é um fenómeno curioso, porque há 2 anos o Benfica teve o orçamento aprovado, creio que por 87% dos sócios. E o ano passado já foi reprovado na altura, que creio que para a diferença de votos não foi muito grande, a percentagem foi baixa, à volta de 186 votos, mas foi reprovado. Portanto, e agora foi aprovado, portanto, democraticamente, pelas regras instituídas, e não sei qual foi a modalidade, mas o ano passado esta votação para o orçamento foi por voto eletrónico, atenção. Portanto, sim, este ano também. Se este ano foi seguido o mesmo princípio, foi presencial com voto eletrónico. Pelas regras democraticamente estabelecidas, o orçamento está aprovado. Como todos nós sabemos, que não somos ingênuos, o que está aqui em causa não é o orçamento. O que está aqui em causa é contestação à direção, é criar agitação. Até porque este orçamento, Vítor, é o orçamento para o clube, nem sequer é traçado, não é? Por isso mesmo, aqui só está incluído o futebol de formação, por exemplo. Mas, Mariana, independentemente disso, factualmente, houve mais 71 sócios do Benfica que votaram contra o orçamento apresentado pela direção. E o sim ao orçamento só ganhou entre os sócios mais antigos, os que têm 50 votos. E a diferença, que foi mais ou menos significativa nesses sócios de 50 votos, é que permitiu a aprovação. A ilação que isto retira é que democraticamente, pelas mesmas regras pelas quais o ano passado o orçamento foi reprovado, este ano foi aprovado.
Mas bem confirmar, e o Calado estava a reconhecer isso, que existe de facto um espírito de divisão dentro do Benfica neste momento que é preocupante. E porquê? Porque mais dia, menos dia, está aí a chegar uma Assembleia Geral Extraordinária. E uma Assembleia Geral Extraordinária que pode ser marcante para o futuro próximo do Benfica na perspectiva de sarar feridas, clarificar eventuais situações relativas ao Benfica que têm que ser clarificadas para o clube seguir em frente sem estar nesta autofagia permanente, ou então corre-se o risco de ficarem feridas mal curadas. E a próxima época, como o Calado estava a chamar a atenção e é dos benfiquistas mais lúcidos a alertar para este facto, ou o Benfica entra numa espiral autodestrutiva que pode ter consequências impensáveis. E porquê, Mariana? Porque na próxima época, ao contrário do que aconteceu este ano, já vai haver 30% de público nos estádios. No Estádio da Luz são mais ou menos 20 mil pessoas. Portanto, se há algum movimento que se está a preparar para que metade dessas pessoas, ou haja bastante gente lá no meio, que às vezes há minorias ruidosas, para estarem a criar uma pressão ainda acrescida, que por muito que seja direcionada a Luís Filipe Vieira, por muito que seja por descontentamento com a direção, todos sabemos quem é que sofre em primeiro lugar as consequências, é o grupo de trabalho, são os jogadores que estão a tentar ganhar. Eu acho que, sinceramente, é a altura de uma vez por todas as coisas se clarificarem no Benfica. Não acredito que vá ser pelo processo do Dr. Matamouros. Acho que coloquei sempre o acento tónico na Assembleia Geral Extraordinária que o professor Rui Pereira tentou marcar para dia 3 de julho. Vamos ver se confirma nessa data ou se é ligeiramente mais tarde. Acho é que neste momento já chegou um ponto que até é do interesse da direção do Benfica que haja essa Assembleia Geral, que haja essa Assembleia Geral Extraordinária que permita clarificar aquilo que há por clarificar, porque eu vou ser muito sincero, eu não acredito que haja fraude no voto eletrónico, independentemente das situações que aconteceram relativas ao voto físico, mas que ninguém contestou imediatamente a seguir às eleições. Portanto, passados todos estes meses de uma sombra negra continuar a pairar sobre o Benfica, e tivemos o Dr. Jorge Matamouros aqui, em direto na CMTV, a não conseguir assumir que há fraude no voto eletrónico, mas a usar um truquezinho discursivo que é virar-se para o Sr. José Manuel Gabestano e dizer: mas você pode garantir que não houve fraude? Ó meu grande amigo, ele é que tem que provar que houve fraude. Portanto, as coisas não podem ser ao contrário. Portanto, há aqui demasiadas coisas no ar, demasiada contestação, e olha, Mariana... Sendo que essa acusação é feita na ação civil de Jorge Matamouros. A Taça de Portugal já foi praticamente há 3 semanas, daqui a um bocado estamos a chegar praticamente um mês desde o fim do campeonato, e não temos reforços a chegar ao Benfica. A novela deste verão foi a contratação do diretor-geral, que já está a trabalhar. E vamos todos refletir aqui. O que é que mudou no futebol do Benfica? Não deixamos fugir essa questão que tem a ver com as eleições, com essa suspeita que ainda para sobre as eleições, para ouvir também o Rodolfo Reis sobre isso, porque até com a admissão de Rui Pereira ficou aqui um pouco lançada a suspeita sobre se o Benfica estava propositadamente a tentar atrasar pelo menos a Assembleia Geral, em que vai ser discutido precisamente isso, precisamente a forma como decorreram as eleições, porque há sócios que colocam várias questões e querem ver essas eleições auditadas. Enquanto essa Assembleia não acontecer, a suspeita vai aumentar, Rodolfo? Isto é um problema e eu só posso falar por aquilo que vou lendo, vou ouvindo. Penso sinceramente e vou corroborar o que disse o Vítor Pinto, que o Calado está a demonstrar o seu benfiquismo alertando para o início da próxima época. Eu, se isto estivesse a acontecer no Futebol Clube do Porto, faria aquilo que o Calado está a fazer. Agora, o que eu acho, sinceramente, é que o futebol do Benfica está numa encruzilhada muito grande e os adeptos estão a ficar completamente divididos. E quando os adeptos se dividem, é complicado governar o barco. E eu acho concordas que é preciso esclarecimentos da parte da direção do Benfica, como dizia o Vítor? Totais. Esclarecimentos sobre estas situações, esclarecimento, como o Presidente disse, e quanto a mim todos os Presidentes devem falar, dizer o porquê de uma época que não foi absolutamente nada conseguida do Benfica, dizer os porquês presidenciais que qualquer pessoa quer ouvir, não digo eu, mas digo os benfiquistas. Eu acho que está muito nublado tudo e está muito confuso para os lados do Benfica. Há pouco utilizou, não só o Calado, mas eu creio que o Vítor Pinto também utilizou esta expressão, que é de autodestruição. Fernando, tu vês isso no Benfica neste momento de alguma maneira ou não? Vejo, infelizmente,
eu sou adepto de um clube que vivi com isto e vivo com isto há anos. Há anos, esta instabilidade constante. Mas aqui é um facto curioso, repara, o Benfica teve estas 2 épocas, isto já se esqueceu tudo o que este Presidente ou que este Benfica fez nos últimos anos. Más épocas toda a gente tem, o Benfica teve uma péssima época, claramente que teve, depois de todo este investimento, e isso aí concordo, tem que ser dado explicações aos sócios do porquê do que aconteceu nesta época. Agora o Calado tem toda a razão. Vamos lá ver. Estamos a falar de 10 dias começa uma temporada importantíssima para o Benfica. Dia 25. Tem as pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Agora, isto já ouvi isto é um assalto ao poder completamente. Isto aqui, e o Vítor tem toda a razão no que diz, esta Assembleia, isto não é contra o Benfica. Isto é completamente direcionado para Luís Filipe Vieira. Agora é o que volto a dizer. Já levei com isto anos e anos e continuo a levar. E continuo a levar com anos e anos. Há anos atrás, isto sobre o meu clube. Portanto, isto a mim não me estranha nada. O que é mais estranho é pôr-se em causa, muitas das vezes, um trabalho. Goste-se do Benfica ou não se goste. Goste-se do Luís Filipe Vieira ou não se goste. Seja conforme foi conseguido. O trabalho fantástico que ele fez e vê-se, e é visível, e no espaço de 1 ano e meio, pôr tudo em causa. Mas o futebol é isto, os golos, é os resultados, e como não há golos, não há resultados, mete-se tudo em causa. E é verdade, e tu viveste isto durante N anos, que dentro do Sporting havia essa instabilidade e o Sporting passou ao lado muitas vezes dos 40 anos nisto, 30 ou 40 Agora, anos. o que eu às vezes não consigo conceber... Calado, e continua. Sim. Eu recordo, o Sporting foi campeão nacional, no dia a seguir havia não era uma sondagem, um manifesto, ou que era aquilo, para ver se o Presidente saía. Agora, sim senhora, fomos campeões, mas quando é que o Varandas sai da Presidência? Isto é assim, mas não vais mais longe, Fernando. Fernando, mas eu sinceramente acho que aquilo que tens toda a razão, mas não precisas de ir mais longe. Por exemplo, a grande contestação no Benfica é o voto eletrónico. E são as dúvidas que se levantam ao voto eletrónico. Então acabem com o voto eletrónico. Tu sabes perfeitamente que no Sporting havia o voto físico. Sim. E nem é preciso falar do churrasquinho e aquilo que aconteceu nas eleições. E votos que desapareceram, votos que o Presidente Varandas ganhou. Sacos que desapareceram de votos. Em que nem estando dentro do pavilhão a ver a contagem dos votos, as pessoas que perderam se conformaram com a derrota. A única coisa que eu acho incrível, seja o Benfica, seja o Futebol Clube do Porto, seja o Sporting, seja qualquer clube, é que daqui a um bocado, passou um ano desde as eleições, e ainda não está clarificado o que se passou nas eleições, mas também quem está contra levanta dúvidas, algumas dúvidas até legítimas. Por exemplo, na noite das eleições também fiquei surpreendido quando via carros, que depois eu até ia dizendo a que empresas pertenciam para daqueles votos, pessoas, para onde é que iam os votos. Para onde é que iam os votos? Algumas dúvidas até legítimas. Fernando, mas quer dizer, se for agora, muito provavelmente, da maneira que as coisas estão após a demissão do professor Rui Pereira, há o risco iminência de ser criada a tal comissão de sócios ou aprovada a tal comissão de sócios para escrutinar o que se passou nas eleições. E eu estou a ver o cenário de um ano depois das eleições, e ainda as coisas não estão resolvidas, ainda as feridas não estão saradas. E isto é que não faz sentido absolutamente nenhum. E se isto aconteceu no passado, alguém tem que dar um murro na mesa no Benfica e dizer, meus amigos, temos que criar o regulamento eleitoral, ou seja lá o que for, que resolva isto. Porque isto é autodestrutivo para o Sporting e para o Porto. Vitor, agora há aqui uma coisa. Se não têm medo, qual é o medo de acabarem com o voto eletrónico? Acabem com o voto eletrónico e esclareçam isto de uma vez por todas. Mas mesmo não acabando, porque o voto eletrónico já foi feito para ajudar a esclarecer. Se calhar não querem, não lhes interessa. Não podia ter tido aqui um papel para não atrasar também tanto esta suspeita? Olha, aquilo que eu tenho visto ultimamente, isto é engraçado o que eu vou dizer, e por acaso até foi um amigo meu que fez este comentário. Um amigo meu, atenção, que não tem nada a ver com o Benfica, que acaba por ser a realidade. A oposição às vezes parece aqueles jogadores que precisam de várias oportunidades para se fazer ouvir e acabam por falhar todas. E às vezes é o que está a fazer parecer, ou seja, várias oportunidades para se opor à direção de Luís Filipe Vieira. Por exemplo, têm estado a tentar de todas as maneiras se fazer ouvir, movimentos para cá, movimentos para lá, é os buzinões para aqui, é buzinões para lá. Para ti, já o disseste aqui várias vezes, é a recontagem dos votos, havia certa, manifestações com 5 pessoas. Manifestações com 10 pessoas. Ou seja, a via certa é uma Assembleia Geral, já aqui o disseste, claro, não é? Para ti é isso que deve ser feito da parte de quem contesta. É isso que está a tentar ser feito por parte e vai ser feito, por exemplo. E vai ser feito, porque é numa Assembleia Geral
É numa Assembleia E não Geral. te preocupa esta questão, a forma como, de repente, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral sai acusando a direção e, particularmente, o Presidente de não estarem a apoiar na marcação da Assembleia Geral, que continua sem data confirmada. Mas é por estas situações é que eu digo que o Benfica, neste momento, vive uma instabilidade interna. Porquê? Porque, para mim esta questão é muito preeminente, que é, voltando atrás um pouco, é numa Assembleia Geral que se discute aquilo que são os problemas do clube, onde estão os sócios e onde têm voz ativa para poder falar. E depois esta questão do Rui Pereira... Mas acho que esta Assembleia questão... acho que era sem perguntas, não era? Ou seja, acho que... Não, vai haver, não. Acho que não era. A ideia, a princípio, não era isso. Não era. A de hoje foram, antes feitas perguntas, foi dada a oportunidade aos sócios de fazerem perguntas antes, uma vez que agora também não é possível estarem todos presentes. Esta questão do Rui Pereira também é uma questão que me preocupa. Porquê? Porque o Rui Pereira é daquelas pessoas, é daqueles benfiquistas que eu gostava de ver no Benfica. Porque é dessa demissão, não é? É daqueles benfiquistas que eu gostava de ver no Benfica. Porquê? Porque tem um caráter inabalável. E eu gosto dessas pessoas. Pessoas que não se dobram. Eu adoro essas pessoas. E uma coisa boa. São pessoas que suspeitas, não é? São pessoas que, independentemente daquilo que se passar, eles têm as suas ideias e são fiéis às suas ideias. E não têm uma coluna vertebral feita de gelatina. Como muita gente que anda no futebol. Certo? Que vão consoante a maré. E o professor Rui Pereira... Então imagino que para ti seja surpreendente depois ver o Benfica a desmentir Rui Pereira, ou não? Não, eu gostava de ver clarificada esta questão, sinceramente. Porquê? Porque Rui Pereira é uma pessoa que merece todo o respeito, é uma pessoa, como todos nós conhecemos, todos os portugueses, não é só os benfiquistas, os portugueses, sabem que é uma pessoa que, ao fim e ao cabo, através do seu caráter e daquilo que já fez também no nosso país e pelas suas leis e pela maneira como fala, pela maneira como respeita o próprio Benfica e o clube, a mim... acabou por me surpreender ter tomado esta posição. E eu gostava de saber... Bem esclarecida essa situação. Eu gostava de saber o que é que o levou a tomar esta posição. Porquê? Porque vamos a ver uma coisa. Se havia uma Assembleia Geral que, em princípio, era para ser marcada para o dia 26, mas que no dia 25 iam começar os trabalhos da equipa, o próprio Presidente e o Rui Costa, obviamente, era uma situação um pouco difícil. Pronto. Tudo ali em cima, não era complicado. Ou seja, nesse aspecto, parecia que Rui Pereira estava tudo em sintonia com a própria direção, certo? Depois vai-se marcar uma nova data. Em princípio havia a data de 3 de julho para se marcar, mas mesmo nessa data há aqui a questão do empréstimo obrigacionista, que o Benfica também está ali um bocado tremido com essa situação. Mas a Assembleia deve ser marcada consoante os interesses do Benfica? A Assembleia deve ser marcada consoante os interesses... as regras e os interesses dos sócios? A Assembleia deve ser marcada consoante os estatutos e os interesses dos sócios, obviamente, e numa data que não prejudique o clube de nenhuma maneira, certo? Concordo com isso. É isso que tem que ser uma Assembleia marcada, consoante os estatutos e o interesse dos sócios, mas numa data que não prejudique o clube naquilo que é o seu movimento. E todos nós sabemos que o Benfica, este início de época é um início complicado e toda a gente tem que estar centrada no mesmo. No início da época, há aqui uma novidade que tem a ver com o novo diretor-geral para o futebol do Benfica. A CMTV tem imagens exclusivas do primeiro dia oficial de trabalho de Rui Pedro Brás, no Seixal. O novo diretor-geral para o futebol do Benfica chegou cedo ao centro de estágios. Foi antes ainda das 8 horas da manhã que o dirigente se apresentou ao trabalho. Estamos a ver esse momento. Chegou de carro ao centro de estágios do Seixal Rui Pedro Brás, depois de, no dia anterior, à tarde, ter sido oficializado pelo Benfica, numa nota muito curta, publicada no site oficial. Não tinha sequer a fotografia de Rui Pedro Brás, apenas uma imagem deste mesmo centro de estágios do Seixal. Era uma contratação também já há muito anunciada, mas que chegou a estar só prevista, pelo menos a oficialização para depois do Europeu, acabou por ser antecipada e hoje de manhã já esteve no centro de estágios do Seixal. Estamos a ver as imagens de Rui Pedro Brás já nas instalações do centro de estágios do Benfica, no primeiro dia de trabalho, numa altura em que o Benfica está já a trabalhar na construção do plantel para a próxima época, e pelas informações que temos, Rui Pedro Brás já tem também participado nesse processo, mas hoje já de forma plena e presencial no centro de estágios. Estamos a ver o momento em que Rui Pedro Brás chega
ao local onde agora vai trabalhar diariamente. Foi aqui também recebido por um funcionário do Benfica, o Rui Pedro Brás, que sucede a Tiago Pinto nesta função de diretor-geral, uma função que chegou a estar extinta no Benfica depois da saída de Tiago Pinto para a Roma. Rui Costa acumulou também essas funções. O Benfica chegou também a anunciar que não estava à procura de ninguém para essa posição, quando começaram a surgir os nomes não só de Rui Pedro Brás, mas de Miguel Ribeiro também. Acaba por ser mesmo Rui Pedro Brás a ser contratado pelo Benfica, e estas são as primeiras imagens do novo diretor-geral do Benfica, já no centro de estágios do Seixal, neste primeiro dia de trabalho. Há muita expectativa a partir de agora, Vítor Pinto, em relação ao que Rui Pedro Brás vai fazer nesta nova função, porque é a primeira vez que vai ocupar uma função deste género. Há pressão nesse sentido, ainda por cima olhando para todo este contexto também de instabilidade diretiva? Olha, Mariana, para tu veres como são as pessoas, eu desde manhã que fui bombardeado com mensagens quase que a dizer que o Rui Pedro Brás já tinha uma viatura oficial do Benfica só porque chegou de Mercedes ou num Mercedes topo de gama ao Seixal. E eu estou em condições de adiantar que isso é mentira, quer dizer, o Rui Pedro Brás está a chegar agora ao Benfica, mas obviamente tem... Já tem aquele cara há muito tempo. Era só o que faltava. É exatamente isso, era só o que faltava. Agora estarem a pegar Eu já tinha visto ele escolher carro umas 6 vezes. Ao Seixal, quer dizer, agora tinha que chegar de Renault Clio ou de Fiat Punto. Mas há uns 3, 4 anos que ele tem esta viatura. Claro, pá, não faz sentido absolutamente nenhum e é o tipo de coisas, sinceramente, temos de ter paciência e respirar fundo. Pronto. O Correio da Manhã já... Tem que ir ao Ferro Velho alugar um carro. O Correio da Manhã já anunciou que Rui Pedro Brás já estava a tratar do dossiê de NES 11. Aliás, o título até era Rui Pedro Brás fecha NES 11. E isso já começa logo a colocar pressão, porque um diretor-geral tem muita coisa para fazer dentro do Benfica, não é só tratar eventualmente de jogadores ou ter essa missão quando o Presidente lhe atribuir essa missão, mas, por exemplo, a partir do momento que uma negociação tão difícil como a de 11 é tirada para cima, nominalmente, o Rui Pedro Brás, depois é só mudar uma palavra e já fica Rui Pedro Brás falha nos 11. E isso é completamente... Mas não é claro. O Rui nem de perto nem de longe está a tratar desse dossiê, não é? Zé, eu sei como é que as coisas fazem no Benfica. Tenho muitas dúvidas, mas... Eu sei como é que as coisas fazem no Benfica e nem é como se dizia antes. Por exemplo, Jorge Jesus, quando o Tiago Pinto saiu, disse que ele era um administrativo de grande qualidade. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Diz-nos exatamente como é que vão ser feitas as contratações no Benfica. Estás a querer dizer, se espalhar é o saco de boxe. Dos papéis naquela estrutura de Mariana, futebol. Qual é que vai ser exatamente, afinal, o papel de Rui Pedro Brás? Ainda nas recentes respostas do Rui Costa aos sócios do Benfica, ele falou que estava a acumular o papel de diretor desportivo. Até se referiu, creio, como diretor desportivo. A existência de um diretor-geral permite uma gestão direta dos departamentos, permite ter alguém que vai reportar diretamente ao Presidente sobre coisas que se passam nos departamentos do Benfica, e são muitos, e depois, quando for necessário, dá mais um nível de contacto em termos negociais, porque já sabemos como é que as coisas funcionam. Luís Filipe Vieira, e muitas vezes, coadjuvado por Domingos Faz Oliveira nas questões financeiras, intervém em negociações em momentos finais do processo negocial. Portanto, é preciso alguém que faça contactos, tenha boa agenda de contactos, porque esse aspecto é reconhecido ao Rui Pedro Brás, que estabeleça as ligações, que fale com as pessoas, que saiba quais são as condições. Provavelmente depois há outro patamar negocial onde poderá entrar o Rui Costa e depois, eventualmente, negociações onde há um voto de qualidade e que faz a diferença, que é o do Presidente, que poderá ter intervenção direta ou não. Já soubemos muitas negociações no passado recente que Tiago Pinto tratou diretamente, independentemente de depois ter havido, por exemplo, outros jogadores em que no avião final também foi Rui Costa, para que obviamente é sempre uma mais-valia para o Benfica, para fechar a negociação. Portanto, aquilo que me parece que a chegada de Rui Pedro Brás permite é o Benfica voltar a ter a equipa completa. Portanto, não haver uma sobreposição de funções com Rui Costa, que obviamente não tem características de gestor desportivo, de andar a desgastar-se com questões que podem parecer menores, mas são fundamentais, colocar os departamentos todos a funcionar em sintonia. Luizão, evidentemente, também não tem esse perfil. Não será seguramente também o Presidente ou Domingos Sousa Oliveira terão que se preocupar com isso. Chegou uma pessoa que tem o cargo de Diretor-Geral, que tem formação em gestão desportiva, vai ter que assumir esses dossiês, vai ter que desgastar-se diariamente muitas horas com todos esses processos, porque ninguém tenha dúvidas, já o referi aqui várias vezes, apesar do Tiago Pinto ter sido muitas vezes atacado e criticado, o facto é que Tiago Pinto tinha um domínio dos dossiês dentro do Benfica que estavam ao nível dos responsáveis de cada departamento. Poderia olhar nos olhos de cada responsável do departamento e veiculava corretamente a informação
quase que fazia parte, ou estava, devido ao seu trabalho, a integrar o núcleo duro de futebol do Benfica, e quando era necessário partir para determinadas negociações, o presidente do Benfica não tinha problema nenhum em confiar em Tiago Pinto. O Rui Pedro Brás irá fazer o seu percurso, vamos ver se também vai conduzir negociações. O escrutínio vai ser muito em relação a Rui Pedro Brás, e exemplo disso mesmo é que nesta altura já está inclusivamente a circular na internet o salário do novo diretor-geral para o futebol do já Benfica. Vai no salário também. Rodolfo, que leitura também é que fazes a todo este processo de contratação de Rui Pedro Brás, até o momento em que é oficializado? Porque primeiro o Benfica, em abril, diz que não estava à procura de ninguém para aquela posição, depois já se sabia que era Rui Pedro Brás, mas só era oficializado depois do europeu, é antecipado, é oficializado com um comunicado curtíssimo no site oficial. Que leitura é que fazes de tudo isto? Faço a leitura que é uma confusão total, que ninguém sabe o que quer, como quer e quando quer. Portanto, acho a pessoa em si, eu pessoalmente, porque eu não gosto de pessoas que vão para a esquerda e para a direita e que são o que são e depois já não são o que são. Portanto, é uma pessoa que, sinceramente, eu não gosto. E como não gosto, vou ver estar a ouvir o Vítor, ele a fazer uma leitura correta, portanto, do cargo que ele pode vir a ocupar, ou que vai ocupar, se ele tem capacidades ou não, isso vai demonstrá-lo, que é uma pessoa, sinceramente, que devido à passagem que ele teve como comentador, que me revoltou muitas vezes, o que me parece dizer é que, Mariana, tu perguntaste qual era o papel dele, não era? Sim. Foi? Sim? Sim. Ok, é papel higiênico. É o papel que ele vai ter no Benfica, é o papel higiênico, vai andar a limpar coisas. Agora, que coisas? Sinceramente não sei, mas que vai andar a limpar coisas, não tenho a mínima dúvida disso. Que interpretação é que fazes destas palavras do Rodolfo, José Calado? Nenhuma, mas tem que Não sei se queres concluir, Rodolfo, ou só deixar no ar essa ideia. Não, eu acho que o Benfica está numa situação de muitas dúvidas, já falámos sobre isso. Foi buscar uma pessoa para tentar limpar essas dúvidas, porque tem pessoas dentro do clube que parece que não têm capacidade para exercer esse cargo. Portanto, foi buscar uma pessoa que não era a pessoa indicada, porque era o diretor do Famalicão. Mas as pessoas podem... Miguel Ribeiro, mas as pessoas podem ter uma opção, depois outra opção e outra opção. A primeira não vai a segunda. O que eu acho é que perguntaste qual é o papel higiênico, é o papel que vai tentar limpar tudo aquilo que tem acontecido ao Benfica ultimamente, em termos do que se passa cá para fora. O resto eu não sei. A contratação de Rui Pedro Brás mostra que havia problemas a resolver dentro da estrutura do futebol do Benfica, José Calado? Não, mostra que faz confusão a muita gente, ainda nem o homem começou a mostrar aquilo que vale e já está a ser criticado de todas as maneiras e feitios. Eu compreendo que o critiquem pela sua passagem, se calhar, num canal televisivo ou pelos comentários que fez, e cada um pode opinar daquilo que quiser, como a opinião dos nossos comentários também, e aí todos nós somos livres de opinar. Agora, em relação àquilo que ele pode valer, ou às suas valências, enquanto diretor-geral para o futebol, isso ninguém pode dizer, porque ele ainda nem sequer começou a trabalhar, ou seja, agora, o papel que ele vai ter, certamente neste momento, nem sequer vai tocar naquilo que são contratações, certamente neste momento não vai ter um papel perto do Rui Costa, do Jorge Jesus e do Presidente, naquilo que são as decisões importantes dentro do próprio clube. Então qual é que será o papel? Puramente administrativo? O papel vai ser tentar ver o que se passa também em vários departamentos, tentar ver o que se passa no futebol, que não é o futebol muitas vezes jogado dentro das quatro linhas, mas tentar ver tudo aquilo que se faz para que não falte nada àquilo que são os jogadores, àquilo que é as suas próprias famílias, se calhar, fazer algo daquilo que também Tiago Pinto fazia, que agora, pelos vistos, toda a gente o elogia, mas ele, quando começou a trabalhar no Benfica, diziam exatamente o mesmo, entre aspas, de maneiras diferentes daquilo que dizem de Rui Pedro Brás, que era uma pessoa que não tinha experiência nenhuma, que nunca tinha estado ao pé de uma equipa de futebol, que era alguém que era da oposição de Vieira e que Vieira puxou para o pé dele, e tinha todas as críticas possíveis e imaginárias. Quando ele saiu para a Roma, agora já era uma pessoa extremamente importante, até foi por causa dele é que se calhar o Benfica não teve sucesso este ano,
Por isso, para mim, Calado, mas é Rui Calado. Pedro Brás Eram entra benfiquistas. para entrar, deixa-me só fazer Eram esta questão, benfiquistas. Rodolfo, entra Calado. para uma função Rodolfo, que era Rodolfo. a que Tiago Pinto fazia apenas no início, quando começou a trabalhar na estrutura de futebol do Benfica e não no fim. Mas ou eu seja, pergunto só uma não é uma coisa, sucessão direta, Mariana, vai se- começar a partir Mas de se me- baixo, digamos mas se me assim, permites usando uma coisa- esta expressão, e caminhar até a um patamar onde já possa participar em Mas diz-me uma contratações, coisa. é isso? Mas diz-me uma coisa. Mas se- responde-me à minha pergunta. Não, se me permites dizer mas que confusão, mas eu pergunto isto a quem nos está a ver e aos nossos companheiros que estão aqui, ao Rodolfo, ao Vítor, mas que confusão, ou o que é que toda a gente quer saber, o que é que o Rui vai fazer ou vai deixar de fazer. O Rui foi contratado diretor-geral para o futebol. Aquilo que ele vai fazer só ao presidente Jorge Jesus e a Rui Costa importa. E os benfiquistas Mariana, que não ia participar nas contratações, não ia estar junto, já estás a dar algumas informações sobre aquilo que vai fazer, não é? Por isso, mas Mariana, mas não é preciso ser muito inteligente, mas é por teres dado nem essas perceber informações, é por teres dado essas informações que te estou a perguntar se então podemos tirar daí a conclusão que Rui Pedro Brás está agora a dar os primeiros passos, como estava Tiago Pinto quando chegou a esta função, um pouco como dizias, quase caiu de paraquedas. É isso que vai acontecer. Vai ter de ter um caminho até chegar a uma posição onde possa ter algo a dizer na construção do plantel. Uma espécie de formação, É por isso assim mesmo, dizer. Mariana, tem um caminho de percorrer. Não achas que é importante também as pessoas saberem isso? Mas Mariana, mas diz-me uma coisa, nós que somos pessoas do futebol, e tu também és do futebol, nós percebemos, e as pessoas principalmente que nos acompanham e acompanham o fenómeno desportivo, sabem muito bem que o Rui neste momento vai chegar ao Benfica e obviamente não é uma pessoa que venha com o seu know-how de experiência naquilo que é diretor-geral para o futebol. É uma pessoa que vai ter que dar os seus passos paulatinamente e perceber como é que tudo funciona e depois a partir daí obviamente as suas decisões e se calhar o seu poder, se calhar vai ser diferente. Neste momento, é uma pessoa que vem para acrescentar. Vem para acrescentar, não é aquilo que estava a dizer o Rodolfo. Não é a questão do papel higiênico, nem é a marca do papel higiênico. Aquilo que vem para acrescentar é saber o que é que se passa no futebol, de maneira que ele possa ajudar e possa, de alguma maneira, aliviar outras pessoas que estavam preocupadas com departamentos que não eram os dele. Com estas explicações, já faz mais sentido a contratação de Rui Pedro Brás, que já aqui questionaste, Fernando? Não é questionado, não faço a mínima ideia se ele se é competente para as funções e o Calado tem toda a razão. Ninguém sabe, eu não sei, nem o Calado sabe, acho eu, qual é as funções que ele vai exercer. Agora, estamos a falar O Calado já nos deu aqui algumas luzes agora que até ao momento mas a gente não chegou a tínhamos. dizer isso aqui várias vezes que não nos acreditavas, e eu disse isto, e o Calado também disse, que ele, por exemplo, falava-se nesta negociação, tinha muitas dúvidas, que ele chegasse agora ali e começasse já a tratar das negociações. Tínhamos muitas dúvidas disso. Agora, vamos lá ver. Rui Pedro Brás foi. Não está em causa as competências dele, porque eu volto a dizer que não sei se ele é competente ou não. Já disse isto várias vezes, foi um bom ponto de lança que o Benfica teve na comunicação social. Isso foi. Não, a única coisa. Isso foi. A única teve ali uma coisa, espécie de estágio num canal onde ele estava a ser preparado para este cargo. A única coisa que nós... Agora, já era um cargo que se falava de Rui Pedro Brás já há muito tempo, já no início da temporada, salvo erro, se falava que Rui Pedro Brás... Agora, é benfiquista, tem todo mas o a direito. questão não é essa. A única coisa que eu acho que se pode apontar... Agora, se é bom ou se não é, não faço a única coisa que se pode apontar, e se calhar até é legítimo apontar, é dizer... Se alguém vai agora para diretor-geral de futebol do Benfica, e se alguém, porque é uma pessoa que não estava no mundo do futebol como diretor-geral, seja de qualquer equipa, estava num canal televisivo a falar sobre futebol, e que se dizia independente, certo? A única coisa que nós podemos pôr em causa é... Isso aí é que se alguém dizia-se independente. Isso aí é que é curioso. Agora vai para o Benfica. Curioso. E isso aí é que nós, isso aí é que nós podemos pôr em causa. Isso nunca foi. É por isso é que eu... Só uma coisa, Maria. É por isso é que eu muitas vezes, mas não é só o Rui Pedro Brás. Há muito. É por isso é que eu muitas vezes gosto, quando estou num painel televisivo, gosto de identificar as pessoas e dizer assim, o Fernando fala é do Sporting, o Rodolfo é do Futebol Clube do Porto, eu sou do Benfica e não temos nenhum pudor em afirmar que somos do Benfica. A mim o que me faz confusão é as pessoas com que nós falamos, muitas vezes em painéis televisivos, que dizem que são independentes, mas são aquilo que eu chamo independentes da tanga, porque têm interesses consoante os clubes que eles gostam e os conhecimentos que têm desses mesmos clubes, porque estão agarrados aos amigos também que têm nesses clubes.
Esses é que são os piores. Não somos nós que afirmamos e não temos nenhum pudor e levamos com todas as críticas, às vezes pelas decisões e pelas opiniões que temos. Olhando para o caso de Rui Pedro Brás, Rodolfo, e como estás já há bastante tempo a anuir, desde que o José Calado falou desta questão, da anterior função, e agora com estas novas informações, achas que Rui Pedro Brás também vai ter um papel, ou pode ter um papel na comunicação do Benfica, porque tem sido isso que tem trabalhado mais na comunicação, não é? Não no Benfica antes, mas agora sim. Eu fico contente quando concordo com os meus colegas de painel. Concordo totalmente com o que acabou de dizer o Calado, concordo com o Fernando Mendes também, o que ele disse está corretíssimo, nu e cru tudo aquilo que ele disse em relação a esta pessoa, ao Pedro Brás. Também digo o que vocês dizem, eu não sei as competências dele, não sei se ele será um as, portanto, naquilo que ele vai fazer dentro do Benfica, não sei, e concordo contigo, Calado, só o futuro dirá, Eu estou a falar, o que tu acabaste de falar, foi a única coisa que eu me referi ao Pedro Brás. Ao Pedro Brás, porque há uma coisa que te digo, Calado, eu nunca gosto de atacar as pessoas se eu não conheço as pessoas. Eu refiro-me sempre àquilo que eu acho que a pessoa está errada ou que errou. E depois eu digo assim, Não é o atacar pessoalmente. Não. Eu não ataco ninguém pessoalmente. Eu ataco o que ele conseguiu fazer, que foi o que tu disseste, ser um independente em que estava a manobrar tudo, mas tudo, a favor do Benfica. E isso eu não concordo. Agora, se ele assumisse que é um benfiquista e fizesse tudo aquilo que fez no canal de televisão onde estava, tinha todo o direito disso. Todo o direito disso. Estás a perceber? Agora, as perguntas, é como te digo, tu disseste, porque é que estão a falar do Pedro Brás? Porque é que não sei o quê? O que é que ele tem a fazer? Isto pertence ao Benfica. Opa, estamos aqui num programa que nos fazem perguntas e nós temos que responder. Mas nós não respondemos. Mas a questão não é essa. Nós podemos, então, e obviamente nós estamos no podemos e devemos. E podemos falar sobre tudo, certo? E debatemos todos os assuntos, sejam eles quais forem, sem nenhum tipo de pudor. A única coisa que eu não concordo é muitas vezes dizer assim, mas o que é que ele vai fazer para o Benfica? Que valências é que ele tem? Mas quem é que sabe se o homem é competente ou não? Ainda nem começou a trabalhar. E tu ouviste-me eu a dizer isso? Tu não, mas já ouvi muitos a dizer. Ok. Mas isso eu concordo contigo. É isso que eu não sei se o homem... Não sei se o homem chega lá e é o Pelé disto, não sei. Claro! Estás a perceber? Não sei. Um treinador, para demonstrar o seu valor, tem que começar a treinar. Concordo contigo, absolutamente. Tem que começar a comentar, certo? Daqui a pouco vamos também falar sobre a construção do plantel do Benfica para a próxima época. Já algumas saídas, Pedrinho chorou de alegria por poder sair do Benfica. Esta é uma de várias